Os irmãos abram sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo 31. Mateus. A partir do versículo 31, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante deles. Todas o quê? Todas as nações. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e vestiste-me, estive na prisão e foste-me me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão, não me vestiste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos ou fizeste, ou não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém, irmão? É muito sério essa questão de servir, né, Maria Marta? É muito sério. E o que é servir? Servir é uma atitude de amor, uma atitude de compaixão, de respeito, é priorizar a necessidade dos outros. Por isso se torna difícil, principalmente nos dias de hoje. O pastor Romulo estava falando aqui de trabalho, dá trabalho. Tudo dá trabalho. Servir dá trabalho. E só serve quem tem um coração generoso, quem tem um coração bondoso e quem entende realmente o que é servir. Servir na Bíblia quer dizer, é estar a serviço de Deus e da sua causa, do seu evangelho. Tá bom? E em relação ao nosso tema, é preciso que a gente faça uma reflexão. O título diz: perseverando no servir. Então, a reflexão é o seguinte para nós hoje: eu preciso perseverar no servir, porque se eu preciso perseverar, é porque eu tenho consciência de que eu estou servindo, de que eu realmente sou um serviçal. Agora, se eu não tenho essa consciência, ou não tenho esse entendimento, não entendi ainda o que é servir,
eu não tenho que perseverar, eu tenho que aprender, eu tenho que entender o que é servir. Quem está entendendo, diga amém. E a gente leu aqui do versículo 31 ao versículo 46. Eu até coloquei aqui na Bíblia que eu vejo ele como um ajuste de conta. Um ajuste de conta. Olha que coisa interessante e como essa questão de servir vai nos colocando de confronto à palavra. É uma palavra que vai nos confrontar, que está nos confrontando, porque o Senhor, ali está sendo dito que o Senhor, Ele vai vir para reinar e Ele vai juntar todo o seu povo, todas as nações, vai se juntar, e ali Ele vai fazer uma separação, vai separar quem é da esquerda e quem é da direita. Já começa aqui, né? A gente já sabe qual é o lado que a gente tem que estar, se é da direita ou da esquerda. Da esquerda vão ficar os bodes, e da direita as ovelhas. Então olha que coisa forte para nós, para a gente refletir nessa questão do servir. Olha como a gente precisa dar uma importância muito grande para isso, porque se a gente não está entendendo o que é servir, a gente pode colocar em risco até mesmo a nossa salvação. É muito sério. Mas pastor, eu venho para a igreja, eu oro, todo domingo eu estou na igreja, eu oro, mas você serve? Você faz aquilo que o Senhor está colocando aqui? É um texto de ajuste de conta, aonde Ele está nos confrontando se nós realmente estamos priorizando isso na nossa vida cristã. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. O crente que não entende o que é servir, compromete a sua salvação. Está aqui, eu pelo menos entendo isso daqui. Tiago, no capítulo 2, versículo 17, a gente conhece bem, que ele vai falar a respeito da fé e da obra. A fé, se não tiver obra, é morta, e vice-versa. Obras, veja bem, não salvam, mas evidenciam a ação do Espírito Santo de Deus na vida de quem é salvo. Aí eu paro aqui um pouquinho, porque eu vejo nos dias de hoje que tem muita gente grande que já não sabe mais o que é servir, porque ficou tão grande que essa questão do servir já não encaixa mais nele. O que encaixa nele é mandar servir, não é servir, é mandar servir, ou ser servido, que é o que muitos estão hoje querendo. Tem muita gente grande aí que já não consegue subir mais uma comunidade para evangelizar. Evangelizar tem tudo a ver com servir. Tem muita gente grande aí que já não faz um evangelismo de rua, porque já não entende mais isso como servir. Tem quem faça, tem os serviçais. Aí eu acho interessante que eu encontrei um versículo aqui, a gente lê, mas a gente vai vendo nos versículos que vai se encaixando, lá em Lucas 22, versículo 27, coloca aqui para a gente ler aqui, Lucas 22, 27, não foi não? Já está? Vamos ler? Pois, qual é maior? Irmãos, Jesus está falando aqui, pois
qual é maior? Quem está na mesa ou quem serve? Aí ele mesmo responde: porventura não é quem está na mesa? Quem está na cabeceira da mesa é o cara que manda, é o cara que vai pagar, é o cara que tem o comando, tem a liderança. Porém, aí ele diz assim, porém, eu entre vós sou aquele que serve. Ele está dizendo para os discípulos, ele está ensinando para os discípulos, que ele está à mesa, mas ele é o que manda, mas ele também é o que faz, é o que serve, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir, e ele está ensinando isso aqui para a gente, que isso aqui é fundamental para a nossa vida. Jesus se considera um servo na mesa, Jesus se considera um servo na mesa, e ele está ensinando isso aqui para os discípulos, porque eles estavam numa discussão, quem é maior, quem é que manda, e o Senhor fez uma comparação aqui, pessoal, é o seguinte, o mundo age desta forma, lá tem o cara que manda, e que quer ser servido, é o que a gente não está vendo diferença, como eu já falei aqui, no nosso meio, eu mando, tem que me servir, vocês têm que servir, mas ele mesmo não serve. No mundo é desse jeito, no mundo é desse jeito, mas no meu reino é diferente. Eu estou à mesa, eu estou no comando, eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas eu vim para servir, eu sirvo a vocês. Tanto é que o Senhor, na última ceia, ele até lavou os pés dos discípulos, serviu, lavou até os pés de quem o ia trair. Então Jesus está fazendo uma comparação, sabe, do exercício de servir, fazendo uma comparação entre o mundo e o reino de Deus. Lá fora é desse jeito, lá fora você tem um patrão, e você tem que servir a ele, e o patrão tem que ser servido. Aqui, nas minhas palavras, e para a gente entender, eu sou o patrão, mas eu saio da mesa para servir também. Quem age assim, diga glória a Deus. Então o que ele está dizendo aqui é diferente, porque Jesus não veio para servir. Falei certo? Não. Jesus veio não para ser servido, mas veio para servir. Mateus capítulo 20, 25 a 28, também fala a respeito disso. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja como servo. Estava aqui já uma discussão entre eles, quem seria o maior, quem seria o maioral entre eles, e o Senhor está falando, maior aqui é aquele que serve, é aquele que se coloca à disposição para servir os outros, é aquele que tem o coração generoso, é aquele que se preocupa com as pessoas, com as pessoas que estão do seu lado, aqueles que se preocupam com quem não vem ao culto, é aquele que se preocupa com aqueles que estão com problema de saúde. Tanto é que eu coloquei aqui, servir tem tudo a ver com o quê? Visita aos irmãos, principalmente aqueles que estão faltando. Nós temos algumas cadeiras vazias, será que a gente no outro dia pega o telefone e dá uma ligada? Irmão, o que é que houve, irmãos? Está tudo bem contigo? Não te vi ontem na igreja. Ou a gente passa abatido. Nós somos uma comunidade cristã, em que o Senhor nos ensina, e nesta noite nos confronta, nessa última semana de campanha, com essa questão do servir, e o servir tem tudo isso, e ele está dizendo aqui, que se a gente vem à igreja, se a gente ora, sabe, se a gente diz, não, eu tenho fé, mas se a gente não age no servir, irmãos, a gente pode estar perdendo até o nosso tempo, porque a gente tem que fazer aquilo que agrada o coração de Deus, porque o que agradou, o que o Senhor sempre quis fazer, e demonstrou, e ensinou,
constantemente foi justamente o servir. Está servindo. Então, se reflete no servir a preocupação com os irmãos que vêm para a igreja, visita os enfermos, Quem tem visitado a nossa irmã Marinês? A Cristina, ela sempre está aqui com a gente, com mais frequência, mas ela passou por momentos muito difíceis. Eu não digo, pastor, eu não tenho mais um telefonema, pastor. Pelo menos um telefone. Cristina, como é que você está? Como é que está a tua saúde? Luiz está aqui. Luiz, dia 8, vai estar se internando para uma cirurgia. O Gustavo, da Carmen, também vai estar fazendo uma outra cirurgia. Então são pessoas que estão próximas da gente, a gente tem que cuidar, a gente tem que se preocupar. Quem já pensou em ajudar um irmão, Heloísio, para vir aqui um dia e falar assim, eu vou ajudar ele a fazer uma limpeza um dia na igreja? Isso é servir. Quem se preocupou com a mesa da ceia, em falar assim, poxa, eu vou ajudar a arrumar a mesa da ceia, eu vou me prontificar a ajudar na igreja em alguma coisa. Isso tem tudo a ver com o servir. Trazer o seu alimento para abençoar famílias que estão necessitadas, estão precisando de ajuda, isso é servir. Servir no culto. Às vezes, irmãos, a gente só vem para a igreja para sentar, olhar e acabou. E de repente a gente sai e nem lembra o que foi pregado. A gente tem que vir para servir, desde o momento em que eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, e que eu assumi esta fé, ela precisa produzir esse sentimento no meu coração, porque esse sentimento é o sentimento que está no coração de Deus. Olha, eu vou separar aqueles que deram de comer, aqueles que auxiliaram, aqueles que estavam na prisão, visitaram, nos hospitais, aquele que estava nu, que você vestiu, aquele que você estendeu a mão, aquele que você se preocupou com ele, esses eu vou separar. Aonde nós hoje estaríamos separados? Aonde nós hoje estaríamos separados com a nossa, se a gente fosse fazer uma medida do servir, nós parássemos agora, nesse momento, e a gente fizesse assim, deixa eu ver como é que está a minha vida no servir, a minha dedicação no servir, como é que estaria? Você sabia que servir tem tudo a ver com congregar? Estar na igreja? O que muita gente hoje já não esquenta muita cabeça com isso, se vai estar hoje na igreja ou não, se vai estar presente ou não, não tem a preocupação, mas estar congregando tem tudo a ver, porque congregar fortalece a fé, a comunhão traz fortalecimento espiritual e o serviço ao próximo, porque quando você está aqui congregando, você está sentindo a necessidade da igreja, você está sentindo a necessidade do irmão. Se a gente não estiver envolvido, sabe, a gente fala muito em comunhão, mas a comunhão ela vai além do que a gente acha que é comunhão. Domingo nós teremos um café aqui, aí a gente vem, toma um café. Será que a gente toma um café se preocupando um com o outro? A gente vai conversar com o irmão, irmão, está tudo bem contigo? Você está passando, sabe, esses dias está tudo bem contigo? Como é que você está? Talvez aqui muita gente não sabe, a Cristina passou os cultos aí sem vir, estava com toda a família doente.
toda a família doente. E às vezes a gente está pertinho da pessoa, pastor Denilson, a gente está pertinho da pessoa. A gente tem aqui as células. As células é uma forma é uma ferramenta para a gente aprender a servir. A gente está mais próximo do servir as pessoas, que às vezes, durante o culto, a gente não tem condição para isso. Mas às vezes a gente está tão à parte, a gente está tão longe, a gente está tão desfocado disso, e o Senhor está dizendo aqui, irmãos, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarás uns do outro, como o pastor aparta do bode e da ovelha. Ele vai fazer isso para quê? E qual é a questão que ele colocou aqui? Qual foi a questão que ele colocou aqui? Vai ser separado, porque não foi para a igreja. Você fez um propósito e você não cumpriu o teu propósito. Vai para a esquerda. Você não vai porque você não obedeceu o pastor. Não. Ele está dizendo aqui: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, estava preso e vocês foram me visitar. E aí ele vai dando todas as informações. Mas como eu fiz isso? Quando você fez um desses meus pequeninos. Então, se a gente não faz, irmãos, a gente está errando dentro daquele raciocínio que o Senhor tem para a nossa vida como cristãos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mateus 20, 26, ensina que a grandeza do reino de Deus é alcançada através do serviço aos outros, e não através de títulos e posições. Muita gente, irmãos, muita gente, não estou falando daí de fora não, que aí fora é desse jeito mesmo, e é como o Senhor falou aqui, não é quem senta na mesa que manda, mas lá fora é desse jeito. Ele quer ser servido, ele quer que vocês sirvam, mas eu não, eu sou diferente, o meu reino é diferente, eu estou na mesa, mas eu sirvo a todos vocês. É o que o Senhor está falando aqui. Ensina que a grandeza no reino de Deus é alcançada através do serviço aos outros, e não através dos títulos ou posições. Às vezes a gente está preocupado em ter posições na igreja, a gente quer colocar uma placa: eu sou fulano, eu sou isso. Tem muita gente que se preocupa com isso, se preocupa em sentar à frente, se preocupa em ter destaques. Eu vejo hoje coisas, irmãos, que eu fico assim, sabe? Mas eu sei que até para pensar assim, a gente acaba sendo condenado, porque o natural é esse dos dias de hoje. Quantos perseguidores você tem? Porque para mim é perseguidores. Quantos você tem? Tantos. Não fazem nada por você, a não ser chegar ali e dar um... E a minha preocupação é essa. A minha preocupação é essa: quantas pessoas vão me visualizar? Agora, quantas pessoas eu estou servindo, isso não importa nos dias de hoje. Não importa. E às vezes você fazer um trabalho que você sai da mesa para servir, você está se desmerecendo. Hoje tem gente, irmão, e tem gente que às vezes tem lugar que nem entra. Tem gente hoje que não se dá a chance de entrar em determinados lugares, não pisa mais no chão de barro, não se preocupa mais em estender a mão. Tem para quem fazer isso aí. Eu tenho a equipe que faz isso aí. Então a gente precisa
entender o que a palavra está nos confrontando nessa noite. Ficou essa incumbência para mim de perseverança no servir. Eu acho que a gente não tem que perseverar simplesmente no servir, a gente tem que melhorar no servir, porque para eu perseverar eu preciso estar fazendo, eu preciso estar, sabe, ativo. Será que eu estou ativo no servir? E para a gente terminar, para a gente fazer o nosso momento aqui, a Bíblia ensina que, ao cuidar dos necessitados, é o que o Mateus 20, 26, 27 está falando. Ao cuidar dos necessitados, visitar, acolher, cuidar dos doentes, é como estivéssemos cuidando do próprio Senhor. É o que nós lemos aqui. São todos os versículos que nós lemos aqui. Não adianta fé e tempo de igreja, conhecimento de palavra, se não tiver o sentimento de servir. Quem entende isso aqui que eu estou falando? Parece ser uma coisa assim meio pesada, né? Mas Tiago é bem claro nisso daí. A fé sem obra está anulada, está zerada, está morta. Eu posso ter muito de servir, mas não tenho fé, está morta. Então a gente está num confronto aqui, que somente a gente mesmo pode mudar, se for o nosso caso, dentro daquilo que nós estamos agora fazendo essa reflexão. Como é que está a minha vida? Pode ficar tranquilo que eu não vou chamar ninguém aqui na frente, até porque eu acho que eu também teria que ficar aqui na frente. Então a gente só precisa de uma reflexão disso, porque a gente sentiu no coração, porque não fomos nós que criamos isso, a questão da célula, foi justamente para a gente diminuir esse espaço de um irmão para o outro, a gente diminuir esse espaço. Eu estava conversando com o Gustavo sábado, e estava na minha cabeça, eu tenho que falar com o Luiz, eu tenho que falar com o Luiz, eu tenho que falar, mas aí entra uma coisa, entra outra, esse negócio de documento, irmãos, é tanto documento, é tanta coisa para se resolver. Aí o Gustavo falou assim: pastor, eu falei com o Luiz, eu falei, caramba, cara, tu está falando, eu tenho que ligar para o Luiz. Daqui a pouco o Luiz me liga. Se a gente não tiver esse elo, que é servir, fica difícil, irmãos, a gente acompanhar a todos. Como a gente fala na célula, uma pessoa só, ela não tem como tomar conta de 10, 15, 20 pessoas, o que dirá 100, 120, 200, 500, irmão, quem toma conta de 500 pessoas? Quem controla 500 pessoas? Mas vamos falar aqui dentro do nosso mundo aqui, já é difícil, porque a gente tem que ter gente próxima, com sentimento de servir, para a gente poder servir melhor, para a gente se colocar à disposição de servir. Está ali a mãe e a esposa do Vinícius, estão aqui, irmãos, precisando do servir, do carinho, da compaixão. O esposo dela está lá no hospital, numa situação terrível. É momento da gente estar junto, chorar junto. Tem esse momento, tem um momento da gente se alegrar, da gente pular, da gente brincar, mas tem esse momento que a gente tem que, sabe, estar ali junto. O pai da Jéssica
A gente tem que ter essa característica, porque essa característica nos mostra verdadeiramente que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Porque se não for assim, realmente fica diferente. Eu queria deixar esta palavra com os irmãos, e vou repetir aqui porque eu gostei demais desse versículo. Lucas 22, 27. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Ele falou assim, a realidade é essa, é quem está à mesa, é quem está no comando. Porém, tem um detalhe aqui, porém, eu entre vós sou aquele que serve. Jesus se considera um servo na mesa. Dentro da sua posição de majestade, do Filho de Deus, ele se considera servo. E nós, o que nós nos consideramos? Vamos nos colocar de pé. Vou pedir à pastora para vir aqui, para ela dar continuidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, no nome de Jesus.